aula de hoje, a gente vai ver a estrutura do espaço Minkowski, também conhecido como Lorentz Minkowski, ou simplesmente espaço de Lorentz, né? Na aula 2, a gente vai fazer um pouco sobre curvas, e na aula 3, talvez a gente continue um pouco sobre curvas e comece com superfície, certo? Bem, é isso. E gostaria de avisar também que, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, podem me interromper, tá? Como eu vou compartilhar a tela, eu não vou estar vendo vocês, eu não vou estar vendo o chat também, né? Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e fazer alguma pergunta, um comentário. E também, se eu estiver indo muito lento ou muito rápido, vocês podem me avisar também, certo? Eu sei que o público é bem amplo, eu vi que a maioria de vocês são da graduação, então eu vou tentar fazer mais um enfoque para o pessoal da graduação mesmo, que eu vi que é a maioria. Inclusive, já peço também desculpas ao pessoal que está mais, que já tem familiaridade com o tema, enfim, que já viu que não é a primeira vez, esse tipo de coisa, certo? E também, como eu falei, os pré-requisitos são bem poucos, principalmente para a aula de hoje, essa primeira aula. Acho que só alguma noção de álgebra linear, enfim, qualquer aluno da graduação já pode tranquilamente acompanhar, principalmente a aula de hoje, né? Para a próxima aula de curvas e a terceira de superfícies, talvez, se vocês tiverem feito um curso de geometria diferencial, ótimo, mas também não tem problema algum, para quem não fez, certo? Muito bem, então eu vou começar a compartilhar a tela. Pronto. Seguinte, bem, a aula de hoje a gente vai ver a definição, que espaço é esse, né? Um espaço de Minkowski, quais são as suas particularidades, principalmente com respeito ao espaço euclidiano, né? Porque, bem, a gente vai ver que o espaço de Minkowski é o espaço euclidiano munido de uma métrica especial. Formalmente, é o seguinte, vou começar aqui com definição. Consigo? Tem que Primeira vez que eu estou usando isso aqui. Definição do espaço. Eu vou tentar abreviar algumas coisas para poupar a escrita, certo? É o R3. O de dimensão 3, certo? O espaço de Minkowski pode ser definido assim como o Rn para N qualquer, N natural qualquer, certo? Só que aqui nesse curso, por ser um curso introdutório, a gente vai estudar o espaço de Minkowski de dimensão 3. Perdão. É o R3 munido de uma determinada métrica, e essa métrica vai ser dada por o interno V, vai ser o 1 V1 mais o 2 V2 menos o 3 V3. Claro que o sendo um vetor com coordenadas o 1, o 2, o 3, e analogamente para V, tá? Não vou escrever. Mas veja, qual é a diferença aqui que a gente pode apontar logo de início, né, em relação ao espaço euclidiano, por exemplo? Esse sinalzinho aqui de menos que aparece, né? Veja que com esse sinal, por exemplo, eu vou conseguir fazer vetores, vou obter vetores cujo produto interno contra si vai ser -1, ou vai ser negativo, né, mas geralmente, certo? Antes disso, só vou colocar aqui a notação. A notação, o espaço de Minkowski vai ser denotado por
Tem várias, né, que a gente encontra na literatura. E31, L3, R31, enfim. Aqui a gente vai usar mais comumente esse aqui, L3, certo? Ou, às vezes, eu posso usar esse E31 e, às vezes, só simplesmente E3, certo? Sem esse 1. E só para títulos de conhecimentos gerais, né, você poderia ter definido aqui, como eu falei, para um RN com N grande, e você pode definir também mais coordenadas negativas, certo? Aqui a gente colocou uma coordenada negativa que é um modelo mais simples, certo? Mas você poderia ter m mais n, a dimensão do espaço total, e com n coordenadas com negativo aqui na métrica, certo? E justamente esse índicezinho aqui corresponde a essa quantidade de coordenadas ou direções timeline, que a gente vai definir já já, certo? Negativas, ok? Bem, como eu falei, qual é a primeira coisa a se observar nessa métrica, né? É que, por exemplo, o vetor é 3, 0, 0, 1, ele é tal que E3 interna 3, fica essa coordenada por essa por essa, 0, e essa por essa, menos 1, né? Por conta daquele menos que a gente tem, né? Então, veja, essa métrica não é positiva definida, né? Positiva definida. Com isso, qual é o primeiro empecilho que a gente já vê aqui no espaço de Minkowski, né? O primeiro empecilho é a gente não vai conseguir definir uma norma, porque lembra que a gente define uma norma a partir de uma métrica sempre que a métrica for positiva definida. Já que a gente não tem isso, então esse já é o primeiro empecilho, certo? A norma no sentido que ela satisfaz aquelas propriedadezinhas, principalmente a desigualdade triangular. Inclusive, acho que o resultado final da aula de hoje vai ser que a gente não vai ter aqui uma desigualdade triangular. A gente, quer dizer, a gente vai ter, mas ela vai ser reversa, né? Os triângulos vão ser totalmente diferentes do habitual, certo? Aí, uma outra coisa a observar é que a métrica continua sendo degenerada, certo? Se quiser também um exercício simples, verificar que a métrica continua sendo degenerada, ok? Só que mesmo assim, como eu falei, a gente não vai ter aqui. Que apareceu. A gente não vai ter aqui uma norma bem definida, só que a gente vai definir, mesmo assim, uma norma. Opa, uma norma de maneira natural, como isso aqui. Eu vou pegar o interno, tomar o módulo e agora sim extrair a raiz, certo? Até porque, como acabamos de ver, isso aqui pode ser negativo ou pode ser zero também, para um vetor não nulo. Por exemplo, eu vou colocar aqui uns exemplos bem triviais só para fixar as ideias, ok? O E3 a gente já viu, né? Vou colocar esse vetor aqui, o 0, 1, 1. Esse vetor aqui, ele é tal que o interno U dá 0 mais 1 menos 1, ok? Dá 0. Só que esse U aqui é não nulo, né? Certo? Pois bem, a gente tem esses três tipos, né? Vetores cujo produto interno contra si positivo, naturalmente, que dá 0, a gente já viu agora, e cujo produto interno contra si dá negativo. Então, a gente vai dar nome a esses vetores classificados, certo? E a gente vai dizer que um vetor, lá no L3, é dito tipo espaço, vai ser dito tipo espaço se V interno V for positivo, tipo luz
Se V interno V for zero e o V não for zero, certo? Aqui, porque, claro, o vetor zero, produto interno contra si vai dar zero, certo? A gente só está dizendo que, excluindo o vetor zero aqui dessa classificação, certo? Mas em alguma literatura vocês podem encontrar vetor zero classificado como do tipo luz, ok? E do tipo tempo, se V interno V negativo, certo? Então, fixemos aqui essas três definições, certo? O espaço, se ele tiver, vamos falar assim, entre aspas, comprimento positivo, tipo luz, se ele tiver comprimento zero e tempo negativo, ok? Agora, a gente pode se perguntar qual é o local geométrico, né? Desses vetores, onde é que eles se situam? Será que a gente consegue aí fazer uma figura geométrica que separe todos eles? Primeiro, antes de fazer isso, vamos chamar esse conjunto aqui, V interno V, né? O conjunto dos vetores tipo luz. Esse aqui vai ser chamado cone de luz, certo? Mas veja, será que a gente consegue descrever o lugar geométrico desses caras aqui? Veja, se o V for escrito assim como V1, V2, V3, então essa condição aqui nada mais é do que V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado igual a zero. Mas veja, isso aqui justamente é a equação do cone, né? Lá no R3. Veja que eu estou olhando somente para o lugar geométrico desses caras, ok? Justamente eu tenho aqui a equação do cone. Então, deixa eu desenhar aqui. Aqui é o L3, ok? Desculpa aí pelo desenho mal feito. Aqui é o L3. E aqui ficou torto, mas espero que vocês me perdoem. Este cone aqui é o cone de luz, certo? E ele comporta todos os vetores tipo luz, ou seja, aqueles que têm comprimento zero, ok? Agora eu pergunto para vocês, se vocês quiserem, podem participar também, né? Falar alguma coisa, certo? Onde será que estão os vetores, por exemplo, os tipo tempo? Lembrando, tipo tempo são aqueles cujo produto interno contra si negativo. Mas, ora, se no lugar desse igual aqui eu tenho um menor, né? Eu vou estar olhando justamente para aquela região que está dentro do cone, não é isso? Para cada altura, eu vou estar olhando para o interior da circunferência daquela altura, não é isso? Então, aqui dentro estão os vetores tipo tempo, e analogamente, aqui fora do cone estão os vetores tipo espaço. Ok? Ficou claro? Se não ficou claro, alguém pode falar que aí eu tento esclarecer um pouco mais. Ok? Muito bem. Agora, vou falar somente uma interpretação, uma rápida interpretação física, né, sobre isso. Porque, veja, a gente sabe que a geometria lorentziana, né, geometria com métricas degeneradas que não são positivas definidas, ela surgiu principalmente não, ela foi motivada pela necessidade de se colocar uma única estrutura, uma única geometria que englobasse o espaço e o tempo. E justamente essa coordenada aí que tem o menos, ela corresponde à coordenada que corresponderia ao tempo, certo? Aí, uma interpretação física para esse fato, veja, a gente pode pensar, primeiro, o L3 aqui, certo? Essa aqui é a coordenada temporal. A gente pode pensar, para cada tempo T0, para cada altura T0, né? O plano que passa aqui por essa altura
seria o correspondente espaço no tempo T0, certo? Para cada tempo, você teria uma fatia aí que seria correspondente ao espaço nesse tempo. Claro, esse modelo aqui, o modelo de Minkowski, não tem curvatura, não tem nada, né? Quer dizer, não tem curvatura, foi isso que eu quis dizer. Certo? Mas é isso que ele quer dizer. Agora, o que quer dizer aqueles cones de luz sob um ponto de vista físico? É o seguinte, aqui eu vou desenhar o cone. Veja, aqui eu estou olhando para o L3 seccionado por um plano, tá? Para poder ficar mais fácil de desenhar. A partir do, digamos aqui seja a origem mesmo, tá? E aqui eu tenho o cone de luz, ok? Pois bem, como eu falei, e aqui, digamos, como esse ponto aqui é a origem, essa aqui seria a altura zero. Quando a gente olha aqui a intersecção do espaço com respeito a uma determinada altura t0, essas coordenadas aqui espaciais são as coordenadas tais que uma partícula que seja lançada a partir desse ponto aqui da origem poderia alcançar após um tempo t0, certo? Uma partícula que é lançada aqui, nesse ponto, após um tempo t0, ela pode alcançar essas coordenadas temporais. E vice-versa aqui para o passado, né? Esse ponto aqui, ele pode ser alcançado se correspondente a um tempo passado, sei lá, T1, se ela estava em alguma dessas coordenadas aqui, ok? É uma partícula com massa, certo? É isso que eu estou falando. E aqui o cone de luz, justamente essas arestas aqui do cone são regiões que a luz pode trafegar, e no exterior não. Partículas com massa não atingiriam o exterior do cone, certo? Falando aqui bem brevemente, até porque tem muita gente aí da física, talvez tenha até gente que possa falar com mais propriedades aí sobre esse tipo de interpretação, certo? Quando a gente for ver curvas, a gente vai ver que as curvas tipo tempo vão ser aquelas que apresentam trajetórias de partículas, né? Com massa. Inclusive, mais geralmente, quando a gente tiver, não nesse curso, claro, né? Mas variedades com curvatura, etc. Alguém queria falar alguma coisa? Aí você está considerando o espaço como bidimensional, não seria mais apropriado considerar o R4 para assim estudar o espaço como tal, como a gente conhece em três dimensões, mas o tempo? Sim, eu fiz esse desenho bidimensional para ficar mais fácil para eu conseguir desenhar, mas até porque eu não conseguiria desenhar um L4, né? Sim, mas tem toda a razão, né? Seria um espaço de dimensão 3 e uma coordenada temporal, certo? Esse espaço aqui é meramente ilustrativo, esse desenho, certo? Porque mesmo falando de curvas no plano, somente está definida pela curvatura, em cambio no espaço já tem que ver torção, curva. Sim, É exatamente. diferente, a geometria tem muita mais coisa em R3 e no espaço como tal. Sim. Tem toda a razão. Esse desenho aqui, como eu falei, é meramente ilustrativo, né? Para poder desenhar, enfim, não conseguiria desenhar com mais dimensão, né? Que seja ou no L3 mesmo, né? Duas dimensões espaciais e uma temporal. Certo? Muito bem. Pronto, agora, continuando, uma proposição interessante. Dois vetores tipo tempo não podem ser ortogonais.
dois vetores tipo tempo não podem ser ortogonais. Certo. Demonstração. Bem, a gente vai pegar dois vetores. Vou escrever somente tempo, tá? Só para poupar um pouco a escrita. E aí a gente escreve como 1, o 2, o 3, V, V1, V2, V3. Escrevi agora, mas a partir de agora, a gente, sempre que tiver U e V, a gente vai saber que 1, 2 e 3 correspondem às coordenadas, certo? Muito bem. Aí a gente supõe, por contradição, que eles são ortogonais, ok? Que o interno V dá zero, ok? Mas essa afirmação, essa suposição, o 2, o V2, se traduz nisso, né? O V1, o 2, V2, menos o 3 igual a zero, eu posso escrever assim, V3 igual a zero, ok? Aí a gente guarda essa informação. Agora, por outro lado, como o U e V são tipo tempo, então o produto interno deles contra si é negativo. Então, a gente sabe que o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado menor que o 3 ao quadrado, ok? E vale o mesmo para V, porque V também é tipo tempo. V2 ao quadrado menor do que V3 ao quadrado. Só que agora, agora a gente guarda essas duas linhas e a gente considera π u como a projeção sobre as duas primeiras coordenadas, ok? Opa. V1, V2. Só que, veja, esses dois caras, como eles estão sendo projetados nas duas primeiras coordenadas, cuja métrica é positiva definida nas duas primeiras coordenadas, então, para esses dois caras aqui, vale a geometria euclidiana, certo? Então, em particular, vamos só escrever isso aqui. Π1 vezes Π2 é o 1 V1 mais o 2 V2, ok? E como para ele vale a geometria euclidiana, eu vou só colocar um quadrado aqui em todo mundo, certo? Isso. Não, perdão. Mas por outro lado, esse cara daqui, usando a primeira equação, ele é igual a o 3V3. 3V3. Ok? Aí agora sim eu vou pôr um quadrado aqui em todo mundo. Aqui também. E como para π, U e πV vale a geometria euclidiana, então, em particular, vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Então, aqui, a gente pode usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu vou ter que passar para outra página. Esse produto interno, acompanha comigo, que é o 3 ao quadrado, V3 ao quadrado. Passa. Tem. Aquele produto interno é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V, ok? Só voltando, quem é a norma de U? A norma de πU, certo? Porque eu estou usando desigualdade de Cauchy-Schwarz, só reforçando aqui para πU e πV, ok? Mas a norma de πU é igual a 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. E a norma de πV é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Mas, voltando aqui, 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado menor que o 3 ao quadrado. E vale o mesmo para V. Então, a gente vem para cá. Deixa eu apagar aqui. E a gente fica aqui, então, com esse cara aqui menor que o 3 ao quadrado e esse outro cara menor que o V3 ao quadrado.
Ou seja, chegamos a uma contradição. Mas essa contradição veio do fato de supormos que, aqui, essa suposição, né, que eles são ortogonais. Então, a conclusão, a proposição está provada, né? Dois vetores tipo tempo não podem ser ortogonais. Mas veja só. Antes de fazer uma interpretação aqui, eu vou deixar também como exercício, usando a mesma ideia dessa proposição, um vetor tipo tempo não pode ser ortogonal a um tipo luz. Usando a mesma ideia, tá? Da prova dessa proposição. Aí, esse aqui fica como exercício para vocês. Agora, a gente pode interpretar esse fato que acabamos de provar. Primeira coisa, vamos observar uma coisa. Se eu tenho aqui dois vetores tipo tempo não podem ser ortogonais, então eu consigo dividir todos os vetores tipo tempo em duas classes bem definidas. A saber, o seguinte, a gente vai chamar C+, conjunto dos V em L3, tal que V interno E3 seja menor que zero, e C menos os V em L3, tal que V E3 maior que zero. Porque lembra lá no começo da aula, a gente viu que esse vetor E3 ele é tipo tempo, certo? E pela proposição, e aqui é time-like, né? Tipo tempo. E aqui também. Pela proposição, como a gente sabe que o E3 é tipo tempo, e a gente está pegando um V aqui tipo tempo, então qualquer V tipo tempo vai estar em uma dessas duas componentes, ok? Muito bem. Ou esse produto aqui vai ser maior que zero, ou menor que zero. Mas, geometricamente, quem são esses dois conjuntos, certo? Esse aqui a gente vai chamar de cone futuro, e esse aqui, cone passado. Agora, só fazer um desenhozinho aqui, geometricamente, né? Aqui no L3. O E3 está aqui, né? Se eu estou dizendo que o cone do futuro são os V, tipo tempo tal, que V é 3 menor que zero, isso quer dizer que a terceira coordenada do V tem que ser positiva, né? Porque o V3, isso daqui vai dar justamente V3, né? Menos V3, menor que zero, então o V3 tem que ser maior que zero. Ou seja, esse cone do futuro é tudo que está aqui dentro do cone e desse lado de cima, e aqui embaixo é tudo que está aqui dentro desse cone, dentro do cone de luz, aqui embaixo, certo? Esse aqui vai ser o C- ou o cone do passado, ok? Agora fazer a interpretação que eu falei sobre a proposição, né? Uma maneira de visualizar aquilo lá, ou de ter uma intuição, né? Ter uma intuição, veja, se eu tenho um determinado vetor aqui, ok? E aí, eu vou olhar, por exemplo, eu pego, deixa eu fazer contra conta. Determinado vetor aqui. E aí, eu vou pegar aqui o V normal euclidiano. Certo? Eu quero dizer que o interno V, eu vou colocar um azinho aqui com a métrica euclidiana, eles são zero. Certo? Aí eu me pergunto, como é que eu posso fazer para construir um normal na métrica de Minkowski, né? Mas veja, eu posso escrever isso aqui em coordenadas como 1V1
mais o 2V2 menos, desculpa, aqui ficando o 3V3. Perdão, mais o 3V3 igual a zero, né? Eu estou dizendo que eles são ortogonais na métrica euclidiana. Como é que eu faço para construir o normal na métrica de Minkowski? É somente, eu posso escrever essa mesma equação como o 1V1 mais o 2V2 menos o 3 menos V3 igual a zero. E com isso eu estou dizendo o quê? Que esse cara aqui, V1, V2 menos V3, esse cara aqui agora, ele é ortogonal na métrica lorentziana. Ok? Ficou claro? Então, como é que eu posso fazer assim para ter uma interpretação geométrica? Como é que fica a ortogonalidade lá na métrica lorentziana ou minkoviana, né? A gente tem boa noção como são ortogonais na métrica euclidiana. Então, como está aqui, ó, o que a gente faz para construir um normal lorentziano é simplesmente fazer esqueci a palavra. Trocar o sinal da última coordenada, certo? Fazer uma reflexão na última coordenada, certo? Então, por exemplo, se esses dois caras aqui são normais na métrica euclidiana, então, eu vou pegar esse V aqui e vou simplesmente fazer já no outro desenho. Eu não vou fazer aqui mesmo, para não tomar muito tempo. Esqueci de novo a palavra. Refletir a última coordenada aqui desse V. E agora, esses dois, eu vou chamar aqui esse cara aqui de vetil, eles são ortogonais à métrica lorentziana. Então, veja que a gente não tem aí noção nenhuma, né? Sobre como é que fica os ângulos, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco, vai ter uma noção de ângulos bem definida entre dois caras que sejam tipo tempo ou dois caras que sejam tipo espaço, ok? Agora, finalmente chegando onde eu quero chegar com essa discussão toda, né? Como é que eu posso verificar que dois caras, geometricamente, a partir dessa intuição, que dois caras tipo tempo não podem ser ortogonais? Bem, tá aqui o cone, certo? Não vou desenhar as coordenadas, certo? Somente o cone. A gente sabe que todos os caras tipo tempo estão aqui dentro ou aqui dentro, né? No cone do futuro ou do passado. Mas veja, se eu tivesse dois caras tipo tempo que fossem ortogonais, vamos fazer aqui. Vou pegar um cara aqui em cima e um cara aqui embaixo, certo? Se eles fossem ortogonais na métrica lorentziana, então a gente acabou de ver que se eu pegar um deles e refletir a coordenada, a terceira coordenada, né? Então eles seriam ortogonais na métrica euclidiana. Mas isso não acontece, certo? Até porque o cone aqui é o cone circular, né? Ele chega aqui com 45 graus aqui e aqui, né? A abertura total do cone aí dá 90 graus. Então, se você pega dois caras aqui dentro, você tem no máximo 90 graus entre eles, e se você pega um em cima e um embaixo, mesma coisa, certo? Então, dá para visualizar aqui, por essa interpretação, dá para ter um feeling, porque que dois caras, tipo, tempo, não podem ser ortogonais. Ok? Ficou claro? Tudo bem. Agora, a gente vai passar para... Falamos um pouquinho aí sobre os vetores, né, os tipos dele, o lugar geométrico, onde eles ficam e tal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os planos que passam pela origem, né, ou os subespaços vetoriais do L3, ok? Subespaços vetoriais do L3, e eles também vão ter suas particularidades, vão ter algum tipo definido, certo? Então, eu vou chamar. Continua L3, um subespaço vetorial
Dimensão 2, né? Porque, bem, os de dimensão ficam determinados pelos vetores e a gente já fez um estudo sobre eles. E aí a gente vai classificá-los de acordo com a métrica restrita a esse subespaço, certo? Dizemos que P é tipo espaço se a métrica do ambiente, né, é restrita poderia ter feito, vamos ter que escrever duas vezes, mas tudo bem. A P é positiva definida, a gente vai dizer que um plano que passa pela origem é tipo luz, se a métrica, aí eu não vou escrever, mas a métrica é restrita, né? É degenerada, e tipo, falta o tempo, né? Se ela é lorentziana. Sim. Ok? Mesma, mais ou menos a mesma definição, né? Só que aqui a gente está agora com uma coisa que é de dimensão 2, né? Um subespaço, né? E aí, bem, a gente vai dizer que ela é tipo espaço se a métrica restrita a P é positiva definida, ou seja, se a gente tem restrita esse subespaço uma métrica que é de fato euclidiana, certo? Se a gente recupera. Tipo luz, se a métrica for degenerada, né? Só lembrando, degenerada é quando a gente tem um vetor V, tal que o interno V igual a zero, um V não nulo. O interno V é igual a zero para todo U lá no P. Ok? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que o plano é tipo luz e tipo tempo, se ela for lorentziana, ou seja, se ela tiver uma métrica que é parecida com a métrica do próprio ambiente, né? Você tem uma direção aí que é tipo tempo, ok? Pois bem, a gente vai ver agora como é que são esses planos aqui, né? Onde eles estão? Sempre, a gente desenha aqui o L3, o L3, aí aqui sempre o cone de luz. Opa, nunca consigo fazer. Aqui o cone de luz, beleza? Então, veja, a gente vai olhar como são os planos que passam pela origem, né? Se eu tenho um plano aqui, vai ser até difícil para eu desenhar. Se eu tenho um plano aqui que passa pela origem, mas que não intersecta o cone, né? Certo? Lembrando, o ponto aqui, a origem, ele tá fora dos cones. Esse plano aqui, qual seria o palpite, né? Como é a métrica dele? Lembra, logo no começo a gente viu tudo que está fora aqui do cone de luz é tipo espaço, né? Ou seja, a métrica é positiva definida aqui fora, certo? Então, esse tipo de plano que passa aqui pela origem, mas que não intersecta o cone de luz, esses aqui são os planos tipo espaço, ok? Só para aproveitar, acho que vou aproveitar o desenho, acho que fica bem claro aqui porque que esses caras aqui são tipo espaço, certo? Aproveitando esse desenho, agora, onde é que ficariam os planos que são do tipo tempo? Bem, para ver quais que são os tipos tempo,
A gente vai ver, inclusive, vai ser a próxima proposição, já vou estar dando um spoiler, né? Todo plano tipo tempo vai conter duas direções luz que são LI, certo? Mas veja, a partir dessa proposição, a gente já pode descobrir como são os planos tipo tempo, né? Se ele vai conter. A gente sabe que as direções luz são aquelas que estão aqui sobre o cone, certo? Então, é claro que os planos tipo tempo são aqueles que eu não vou conseguir desenhar bem isso aqui. Espero que vocês consigam imaginar. São aqueles que cortam, passam pela origem, né, e cortam o cone de luz, ok? Em duas direções, em dois espaços, ou seja, ele não vai tangenciar o cone de luz, mas sim ele vai cortar, certo? Esses aí são os tipo tempo, que a gente descobre quais são pela proposição que eu acabei de dar o spoiler, né, que todo plano tipo tempo, quando eu estou falando plano, é plano espaço vetorial, certo? Passando pela origem. Vai conter duas direções ali, tipo luz, ok? E, naturalmente, quais são os que estão faltando? São os planos que passam só tangenciando aqui o cone, né? Eu também não vou conseguir fazer esse desenho, certo? Mas imaginem aí, ou aqueles, pronto, uma maneira mais fácil de ver, são os planos que contêm uma reta unicamente, né? Uma reta aqui do cone de luz, certo? Vai passar ou por aqui, ou conforme você dá a volta, ok? Esses aí serão os planos tipo luz. E a coisa curiosa que acontece com esses planos tipo luz é que é o seguinte, veja, só voltando aqui na definição, nos planos tipo luz, a métrica é degenerada, ou seja, tem um cara que tem essa propriedade aqui, ó, certo? Mas veja, em particular, se eu tenho que V interno, escrever aqui, né? Para todo o IP, então, em particular, V interno V é zero. Ou seja, esse próprio V é tipo luz. Mas isso aqui, o que isso aqui está me dizendo? Que o V é normal, que o V é normal ao plano. Ou seja, o V está no plano e ele também é normal ao plano. Certo? É um cara que, ó, tá aqui no cone, tá no plano e é o próprio normal cone. Essa é a parte mais peculiar dos planos ou dos subespaços tipo luz, certo? Muito bem. Já comecei até a falar sobre a próxima coisa que eu ia falar. Vou colocar aqui formalmente. E daqui a pouco a gente prova a proposição que eu falei, né? Que todo plano timeline tem duas direções ali, tipo luz. Que é usado também em pesquisa, né? Às vezes essa propriedade é usada, são chamadas coordenadas luminosas, né? Você tem direções, quando você está com uma coisa tipo tempo, você tem direções ali, tipo luz. Bem, a proposição é o plano é tipo tempo. Eu vou escrever só tempo, certo? Para poupar tempo. É tempo. Aí vou escrever aqui, respectivamente, espaço, ou tipo espaço, ou luz, se e só se o normal, vou escrever aqui, se o normal, ou o subespaço ortogonal complementar, né? Aí veja, o cara vai ser tipo tempo se só se o normal for espaço, certo? Aí, respectivamente, o plano vai ser espaço só se o normal for tempo, e luz se o normal for o próprio luz, né? Que é a coisa que eu estava falando agora há pouco, certo? E a prova é exercício, mas eu vou
comentar um pouco, que é bem, um pouco direta também, principalmente essas duas primeiras, né? Veja, eu tenho que um plano é tipo tempo, só lembrando, que os plano tipo tempo é aquele que passa, que não corta, né, o cone de luz, ou que a métrica ali é positiva definida. Mas veja, se você pega uma base desse espaço vetorial, e aí você completa para dar uma base do L3, como essa base, a métrica restrita essa base é positiva definida, então só pode ser que a base do complemento ortogonal seja tipo. Ah, eu estou falando desse aqui, desculpa. Eu estou falando quando o plano é espaço, certo? Só pode ser que o complemento ortogonal seja tipo tempo. Caso contrário, a métrica do L3 seria positiva definida, certo? Então, a gente vê aqui com facilidade que se o espaço vetorial é tipo espaço, então o normal tem que ser tempo. E vai no raciocínio análogo para um espaço que é tipo tempo, para você verificar que o complemento ortogonal é tipo espaço, e com respeito ao espaço que é do tipo luz, é justamente a discussão que eu estava fazendo na página anterior, certo? Só recapitulando aqui, quando o plano é tipo luz, a métrica é degenerada, né? Ou seja, existe um cara, um V não nulo, tal que isso aqui ocorre, ou seja, tal que o produto interno dele contra qualquer cara lá do P dá zero. Isso quer dizer justamente que o próprio V é zero. Mas, em particular, o produto interno do V contra ele mesmo dá zero, ou seja, ele é tipo luz, né? Certo? Então, com isso a gente vê que normal, a plano tipo luz é tipo luz, ok? E tipo luz não só isso, mas como ele está dentro do plano, vê como a geometria aqui é bem maluca, né? Você tá com um cara que é normal e que está dentro do plano, isso pode acontecer aqui. Certo? E até como a gente viu, né, na discussão anterior, né, os caras podem ser normais, os ângulos aqui são completamente malucos. Inclusive, entre dois caras tipo luz, a gente não tem como definir, colocar uma definição de ângulo, né? Porque você não tem nem comprimento, né? Tipo luz, um comprimento é zero, né? A gente não tem essa noção de ângulo, certo? Então, aqui fica exercício só formalizar isso aqui, ok? E, bem, agora fazer a proposição que eu falei, né? Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Só uma dúvida, tipo, naquela parte anterior que disse que um vetor V, escala V é zero, que ele tá dentro do plano e ele é ortogonal ao próprio plano. No caso Sim. aqui, só uma dúvida, só restaria o vetor nulo, né, que se encaixaria nessa condição, ou tem algum outro vetor no caso? Não, então, justamente isso, ó, porque qual é a definição de tipo luz? Eu estou dizendo que a métrica lá é degenerada, certo? Se eu estou dizendo que é degenerada, eu estou dizendo que existe um V que acontece isso. Um V está o quê? O produto interno de todo mundo contra ele dá zero. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo aqui para te mostrar. Eu faço para olhar. Esse fato acontece justo porque a métrica ali degenera, né? Por exemplo, esse vetor aqui, U, 0, 1, 1, né? Ele é tal que U interno U, opa, vai dar 0, expõe-se 1, menos 1, ok? Então, aqui você está com um cara aqui que é tipo luz. Aí, veja, ele está aqui 0, 1, 1, né? Por aqui. Aí, se você olha para o plano que contém, pegue um plano qualquer que contenha aqui essa reta, esse próprio U aqui vai satisfazer aquilo que a gente está falando. E ele vai ser o próprio normal. Aí, enfim, Ah, entendi, consegui entender.
É porque aqui, veja, acho que você estava pensando na não degenerabilidade, ou às vezes a gente fica viciado porque até então a gente está estudando coisas que são métricas que são sempre não degeneradas, né? E Foi aqui, exatamente isso. Porque, tipo, não, acostumado a ver que isso só é, sempre maior que zero e só é zero se o vetor for nulo. Aí acabei misturando as coisas. não, então, justamente aqui nessa geometria, por conta da métrica ser assim, né? Eu vou escrever dessa maneira. A métrica é dx1 ao quadrado mais dx2 ao quadrado menos dx3 ao quadrado. Esse menos aqui é que vai fazer uma confusão danada, né? Você vai conseguir vetores que são não nulos, cujo comprimento é zero, você vai conseguir vetores cujo produto interno contra si é não nulo, né? A métrica que não é positiva definida, e por conta disso você vai conseguir construir planos cuja métrica é degenerada, né? O que acontece justamente aquela propriedade, né? Entendi. Se ficou claro, né? Ficou claro, consegui entender. Certo? A pergunta que você fez é se a métrica fosse positiva definida, mas já não é o caso global e também não no plano tipo Luiz, né? Certo? Uhum, tá certo. Bem, aqui a proposição. Sim, agora vamos provar a proposição que eu tanto falei, né? Todo plano vetorial, vou chamar de plano vetorial, certo? Ou espaço vetorial de dimensão 2, como vocês preferirem, P do tipo tempo admite duas direções tipo luz LI, linearmente independentes, né? Certo? Foi isso aí que eu falei para a gente poder visualizar como são os planos tipo tempo, né? Pois bem, demonstração. Demonstração é a seguinte: eu estou lá num plano que é tipo tempo, ou seja, ele contém pelo menos uma direção tipo tempo, então eu vou pegar o em P, tipo tempo. E claro, ele tem que conter também, se você pega essa direção U aqui, você pega complemento ortogonal, ela tem que ser forçosamente tipo espaço, né? Porque no ambiente total você só tem uma direção, que é tipo tempo, certo? Então, e aí eu vou pedir que ambos sejam unitários. Só um lembrete aqui, que a norma de um vetor, a gente pega ele interno contra ele, toma o módulo, né, porque isso aqui não tem necessariamente sinal, e depois toma a raiz, certo? Aí falar que é unitário é falar que isso daqui é um, ok? Esse aqui é tipo tempo unitário, eu estou dizendo que o interno U é menos um e V, interno V é um positivo, já que ele é tipo espaço. Aí eu vou construir dois caras. Veja, eu quero provar que tem duas direções ali, tipo luz, né? Qual seria um palpite aqui para a gente construir uma direção tipo luz, né? Eu sei que esse cara interno ele dá um, esse cara interno ele dá menos um. Então, seria razoável a gente pensar. E ortogonais, né? Como eu falei, eu peguei ortogonais. A gente pegou aqui uma base, né, do plano P, ok? Então, um cara natural para a gente encontrar um cara tipo luz seria esse aqui, né? Porque esse interno esse é um, esse interno esse menos um, e o produto interno de um com o outro dá zero, né? Então, esse cara aqui, o W1, por constituição é tipo luz, certo?
Só que, como é que eu posso construir um outro aí que seja tipo isso? Veja, analogamente isso aqui, né? Porque, vou escrever só aqui para para visualizar melhor, certo? Isso aqui fica um interno U, que é menos um isso, mais duas vezes o interno V, como eles são ortogonais, então o interno V dá zero, mais V interno V. Só que V interno V é 1, certo? Maneira de construir um outro, se eu coloco aqui no lugar do mais ou menos, funciona igualmente, né? Porque vai mudar quando ficar duas vezes o V, não importa, porque eles são ortogonais, e quando eu fizer V interno V, esse sinal de menos também não vai interferir, certo? Então, um outro candidato para ser um cara do tipo luz é esse W2. E aí, analogamente, a gente vê que W2 interno W2 dá zero, certo? Então, eu construí aí dois caras tipo luz. Só que a afirmação da proposição é que eles são LI, né? Então, para eu ver que esses caras aqui funcionam, eu tenho que verificar que eles dois são um LI, ok? Então, suponhamos, por absurdo, que eles sejam LD, certo? Eu vou supor que, ou seja, um é múltiplo do outro, né? Com alfa real, ok? Vamos supor que são LD e tentar chegar numa contradição, e aí a gente conclui que eles são, de fato, LI, como queríamos, ok? Só que se eles fossem LD, então eu ia ter a seguinte coisa, ó, W1 mais W2 interno W1 mais W2, o que aconteceria? Esse produto aqui distributivo, né, fica W1 por W1, só que W1 é tipo luz, então dá zero, W1 por W2, mais W2 por W1, fica duas vezes W1, W2, mais W2, W2, só que W2 é tipo luz também, certo? Ok, mas esse produto aqui, eu posso escrever também como W2 é alfa, vezes W1, então isso aqui fica duas vezes alfa, W1, W1, só que W1 é tipo luz, isso aqui me dá zero, né? Certo? E só um segundo aqui. Ok. Isso me daria zero. Isso quer dizer W1 mais W2. Veja, eu tomei o produto interno dele contra ele, deu zero. Que esse cara daqui é tipo luz, né? Produto interno com ele dando zero. Só que quem é W1 mais W2? Aí a gente volta aqui. W1 é 1 mais V, W2 é 1 menos V. Aí eu vou escrever aqui W1 é 1 mais V, mais W2, que é 1 menos V. Isso aqui dá 2U. Estou dizendo que 2U é tipo luz. Mas isso é uma contradição, né? Porque eu peguei o U do tipo tempo. Então, cheguei à contradição que eu queria, né? E essa contradição veio do fato de eu supor que W1 e W2 são LD, certo? Então, só recapitulando, a gente provou, a proposição é um plano tipo tempo que contém duas direções LI, tipo luz, certo? A gente pegou aqui dois caras, uma base, né? Como plano tipo tempo, então tem uma base tal que um cara é tipo tempo, o outro cara é tipo espaço. A gente construiu dois caras que são tipo luz e depois verificou que eles são LD, que eles são LI, supondo por contradição que são LD, e aí chegou uma contradição com respeito ao caractere casal do U, né? Eu não lembro se eu falei, mas a característica de ser luz, tempo ou espaço é chamada de caractere causal para um vetor, ok?
Então, bem, a gente viu aí com formalidades, né, que essa proposição que nos permitiu visualizar, né, geometricamente como ficam aí esses planos. E, bem, essa proposição também vai ser base para a proposição, acho que é a fundamental, assim, da aula de hoje, né, que como eu falei, a gente no começo não conseguia definir uma norma, assim, que possa ser chamada de norma no sentido de satisfazer a desigualdade triangular, né? A gente definiu aqui pode ser chamada de pseudonorma, né? Enfim. Mas, bem, a proposição que é fundamental, digamos, da aula de hoje é essa próxima, que a gente vai conseguir definir uma noção de ângulo entre vetores que sejam do tipo tempo, que estejam no mesmo cone, né? No mesmo cone, lembra que a gente tinha o cone do futuro, né, o que estava em cima, e o cone do passado. E justamente a prova dessa proposição, uma das provas, né, para essa proposição, depende da proposição que acabamos de provar sobre os cones tipo tempo, certo? Então, bem, vou iniciar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? E também é conhecida como desigualdade Cauchy-Schwarz reversa, ou você pode encontrar aí wrong way, a contramão, né? O backwards, enfim, na literatura, né? E é o seguinte, o V em L3, tipo tempo, então, aqui vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? Se eu estou dizendo que é a Cauchy-Schwarz reversa, né? Ou norma de V, a Cauchy-Schwarz tradicional para o espaço euclidiano contrário, né? Isso daqui, certo? Lembrando, isso aqui vai valer para vetores do tipo tempo, ok? Até agora a gente não pediu que eles estejam no mesmo cone de luz, a gente só pede isso, que seja do tipo tempo. Aí vale essa desigualdade. Agora, o complemento é que se esses dois caras estão no mesmo cone do tempo, né? Então, o interno V vai ser igual a menos norma de U, norma de V, cosseno hiperbólico de θ, algum θ, entre zero mais infinito. Certo? Então, só lembrando aqui, fazendo a comparação com o espaço euclidiano, lá no espaço euclidiano a gente tem aqui uma igualdade, não tem esse sinal do menos, né? E aqui a gente tem o cosseno normal, né? Aqui a gente, no caso do espaço do Minkowski, vai aparecer aqui esse cosseno hiperbólico, certo? Bem, não sei se eu faço a primeira prova ou uma interpretação desse fato. Vou fazer a primeira prova e aí depois a gente faz uma interpretação desse fato que é bem legal, né? Bem legal. Vou passar aqui para a prova. Prova. Muito bem, só voltar aqui só para recapitular, já que não fica na tela. Ou seja, se eu tiver dois caras de tipo tempo, então eu vou ter aqui essa desigualdade. É fácil memorizar, é somente a Cauchy-Schwarz reversa, né? E
E essa segunda parte aqui, depois a gente volta para recordar a segunda parte, certo? Vamos ver aqui a primeira parte. Demonstração, sejam o V, né? Tempo, os vetores dados, certo? Vou escrever só tempo para poupar a escrita do tipo tempo, certo? Veja, se U e V forem LD, nada a fazer, né? Ok. Nada a fazer porque só retornar aqui. Se U for múltiplo de V, então aqui vai ficar só o múltiplo, V interno V, e aqui idem. Na verdade, você vai ter a igualdade, certo? Ah, esqueci de escrever aqui, vale a igualdade se só se U e V são LD. Assim como na coxinha do espaço euclidiano, certo? Então, primeira coisa, se eles são LD, então já vai valer a igualdade, certo? E aí a gente vai ver agora o próximo caso, né? Caso sejam LI, a gente vai ver que vai valer a desigualdade estrita, ok? Muito bem. Agora eu vou considerar o plano P como espaço gerado por U e V. Claro que esse espaço aqui, esse plano, é tipo tempo, né? Ok? Aí agora a gente vai lembrar da proposição que vimos, né? Então a gente sabe que existem duas direções LI tipo luz aqui. Mas veja, se tais duas direções existem, passar para outra página, eu estou olhando agora para o plano gerado por IV. Então, eu vou olhar para o W como o mais um lambda V, né, que está lá no span, certo? E aí eu vou olhar para o produto interno do W contra o próprio W, porque eu quero estudar o caractere causal desse W, e aí eu vou chamar a proposição para ver o que eu posso extrair disso daqui, né? Veja, esse produto contra esse vai me dar o interno U, mais aqui distribuindo vai ficar duas vezes lambda U interno V, certo? Mais lambda ao quadrado V interno V. Ok? Só que quando a gente lembra lá da proposição, a gente sabe que tem dois caras que são do tipo luz lá no plano e que são ali. Então, eu estou dizendo que quando eu faço essa equação aqui igual a zero, né, eu estou buscando quem são os caras que são do tipo luz lá no plano, né? E pela proposição, eu sei que a equação acima, que é uma equação em lambda, né, cuja variável é lambda, o U e V são dados, ela possui duas raízes. Isso aí pela proposição anterior, né? Ou seja, tem dois caras, eu estou chamando a proposição para garantir a existência de duas raízes aqui, porque eu sei que tem dois caras de tipo luz. Mas o que isso quer me dizer? Aqui eu estou com uma equação em lambda que é de segundo grau, né? Isso quer me dizer, se eu estou dizendo que tem duas raízes, então o discriminante dela é positivo, estrito, né? Certo? Aí, muito bem, vou ter que passar para a próxima página. Aí, enfim, vamos só lembrar aqui. Discriminante vai ficar 4UV ao quadrado menos 4UV, VV, né? 4UV ao quadrado menos 4UV, aliás, o U, VV. Esse aqui é o discriminante.
da equação acima, né? Em lambda. Ok? Mas isso aqui está me dizendo justamente o que eu queria, né? Veja, eu vou dividir por 4, vou trocar de lado, então vou ficar com o V e vou tomar raiz também, né? O V menor do que norma de 1. Ah, desculpa, aqui o discriminante é maior do que zero, né? Mais 3. E aqui também, eu pintou maior, norma de U, norma de V, ok? Então, acabamos de provar a primeira afirmação, né? E mais, vai valer a igualdade se eles forem LD, como a gente viu no começo, né? Se eles são LD, então vai valer a igualdade. Se não forem, a gente acabou de ver que vale a desigualdade estrita, ok? Muito bem, então a desigualdade de Cauchy-Schwarz reversa está provada. Agora a gente vai provar a segunda afirmação da proposição, né? Que é essa aqui. Segunda afirmação, a gente vai pedir também que os dois vetores tipo-tempo estejam no mesmo cone, ou seja, eles estejam os dois em cima ou os dois embaixo. Então, para esses dois vai valer aqui essa identidade. E como é que a gente verifica isso? Só. Ó, então, se o e V estão no mesmo cone, no mesmo cone do tempo, vocês lembram que. Fazer aqui só na próxima página. Vocês lembram que. Não, vou fazer aqui mesmo. Como era que a gente definia o cone do tempo? A gente dizia que o V estava no cone do futuro, se isso aqui acontecia, né? E no cone passado, se acontecia o contrário. Ou, equivalentemente, o cara estava no cone do futuro, se isso aqui acontece, né? Mas veja, se eu estou dizendo que o e V estão no mesmo cone, então eu estou dizendo isso, que V3 e 3 é maior que zero, ou V3 é menor que zero e o 3 também, né? Certo? Em qualquer caso, em qualquer um dos dois casos, o interno V vai ser menor que zero, certo? Então, afirmar que U e V estão no mesmo cone do tempo é equivalente a afirmar que o interno V menor do que zero, né? Porque nesse caso aqui, enfim, é uma equivalência, né? Certo? Muito bem. A gente vai usar também essa informação, ok? E também a desigualdade de Cauchy-Schwarz que acabamos de provar. Seguinte, a gente acabou de provar que o V é maior ou igual que norma de U, norma de V. Só que como eu estou dizendo que U e V estão no mesmo cone do tempo, então isso aqui é igual a menos o interno V, porque o interno V é menor do que zero, certo? Então isso aqui acontece. Agora, veja, como esses caras são tipo tempo, então isso aqui não é zero, isso aqui não é zero, então eu posso dividir. E aí eu fico com essa equação, o interno V dividido norma de U, norma de V, maior ou igual que 1, certo? Mas veja, se eu estou aqui com um número que é maior ou igual que 1, então, para ele, eu posso atribuir um ângulo θ, tal que esse cara daqui é o cosseno hiperbólico de θ, porque a função cosseno hiperbólico tem imagem entre menos 1 e mais infinito, certo? Então, para isso aqui, existe um θ tal que isso aqui vai ser o cosseno hiperbólico, né? Eu posso atribuir, já que eu estou aqui com um número que está entre 1 e mais infinito,
E é justamente a igualdade que a gente queria provar, certo? Era essa aqui, menos o V igual a o norma de V equação hiperbólica do teto, ok? E só recapitulando, isso aqui vale para dois vetores que estão no mesmo cone do tempo, ok? Mas, bem, a gente vai fazer agora. Alguém quer falar alguma coisa? Fernanda, Oi? se no caso a gente está trabalhando com U e V no L3, a minha pergunta é um pouco boa, mas eu vou fazer. Se a gente aumenta essa dimensão, a gente perde esses resultados ou ainda continua válido? Não, continua válido. Continua válido. Você poderia estar estudando. Cadê minha caneta? No LN1, né, com essa métrica aqui. Dxn menos 1 menos quadrado. Dxn ao quadrado. E aí os resultados continuam válidos. Até agora, tudo que a gente fez não é exclusivo para a dimensão 3, exceto a questão. Não, a questão dos planos é válida, só que aí você vai ter, se você estiver estudando aqui, espaços vetoriais com dimensões maiores, certo? Aí fica mais difícil visualizar, mas a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, e a igualdade que acabamos de ver, né, a definição do ângulo hiperbólico entre dois caras de tipo tempo, continua verdadeira também, certo? Tá, Não é exclusiva para a dimensão 3, não. Na verdade, a gente está se restringindo aqui à dimensão 3, porque a gente vai ver curvas e superfícies mesmo, né, que é o objetivo do curso, né, que são as próximas aulas, né? Mas vale também. Não sei se o foco da sua pergunta era sobre Cauchy-Schwarz reversa, né? E o ângulo hiperbólico, mas vale sim. Inclusive, vale se você tiver aí numa geometria com curva, enfim. Não é exclusivo de LN, não. Uma coisa assim, sem curvatura, né? Certo? tá ok. Muito bem. Agora, vamos fazer a interpretação desse ângulo hiperbólico, né? Entre caras de tipo tempo. Primeira coisa a observar, acho que agora que a aula vai ficar mais legal. Primeira coisa a observar é que o espaço hiperbólico, o H de dimensão 2, né? Ele aparece naturalmente imerso aqui no espaço de Minkowski L3. Uma coisa que é legal porque, por exemplo, no R3, o espaço hiperbólico não pode ser imerso isometricamente, né? Eu acho que precisa, no mínimo, você estar no R5 para você emergir um H2. Se não me engano, é R5 ou e eu acho que um R6 para você ter um mergulho, uma coisa assim. Mas o legal aqui é que o espaço hiperbólico, inclusive, muitos de vocês devem ter visto já esse modelo, ele pode ser descrito dessa maneira. São os caras que estão no L3, tal, que o produto dele interno com ele é igual a menos 1, né? Mas veja como isso é bem legal. Vou passar para outra página para poder desenhar. Eu vou desenhar aqui só o cone do futuro, certo? O espaço hiperbólico aparece aqui, certo? Tangenciando aqui o cone de luz. E aqui vai estar o espaço hiperbólico. Eu estou desenhando assim, acho que é o melhor que eu posso fazer, desenhar desse jeito, certo? Mas, veja, o espaço hiperbólico aqui eu estou dizendo que é composto pelos caras tipo tempo, que são unitários, né? Só recapitulando, a norma desse U fica raiz de módulo de U interno U, né? Ou seja, isso aqui dá 1, né? Esses caras aqui são unitários. Eu estou dizendo que os caras que são de tempo internorma 1, eles estão aqui, ó. Ou seja, a norma euclidiana desses caras pode ser arbitrariamente grande, né? O hiperbólico vai embora. E, de fato, né, por conta daquele menos da métrica, você consegue fazer caras que são unitários com norma euclidiana
arbitrariamente grande. Porque se você quiser fazer uma norma euclidiana arbitrariamente grande, você coloca um cara grande aqui, certo? Ou seja, para você ter a coordenada, a terceira coordenada, né, a correspondente ao tempo, muito grande, aí você vai embora. E para você deixar unitário na norma lorentziana, é só você calibrar aqui na primeira e na segunda coordenada, e isso vai matar com menos. E aí você vai conseguir construir caras unitários com norma euclidiana arbitrariamente grande, né? Então, uma outra maneira de ver o hiperbólico, ele pode ser pensado aqui como o dual da esfera lá no espaço euclidiano, né? Aqui a gente está pensando os caras unitários, veja só que são os caras unitários tipo tempo, certo? Esse espaço hiperbólico aqui. A gente tem também um outro dual, que seriam os unitários, tipo espaço, que talvez a gente vai ver daqui a pouco, certo? Vai ser o chamado espaço de Sitter, certo? Mas, bem, por que eu comecei a falar aqui do espaço hiperbólico? Aqui do espaço hiperbólico, porque justamente aqui nele que a gente vai conseguir visualizar aquela noção de ângulo hiperbólico que acabamos de ver, né, naquela igualdade. Veja, se eu estou dizendo, vou só colocar aqui no canto U, V, a igualdade que a gente teve, né? Norma de U, norma de V, cosseno hiperbólico do θ. A igualdade foi essa. Só que eu vou olhar somente para esses caras aqui que estão no hiperbólico, ou seja, eles têm norma 1. Então, eu posso escrever isso aqui somente como cosseno hiperbólico de θ, né? A gente já discutiu agora há pouco que como esses caras aqui podem ter comprimento euclidiano arbitrariamente grande, estando aqui, então isso aí fica claro de se visualizar. Mas veja, eu vou pegar aqui um U, vetor U aqui, e um vetor V aqui, ok? Os dois são unitários. Esse ângulo θ vai ser justamente esse comprimento aqui, comprimento dessa curva. É justamente, não sei se, não vou escrever assim. Não sei se ficar claro, não, já sei, vai ficar mais claro. Lembram quando a gente estava lá na geometria euclidiana, né? Aqui a esfera, é o centro, e aí a esfera aqui, o círculo, né? Pode ser o círculo também. Bem, esse círculo aqui é descrito, todo aqui no R2, certo? São todos os caras unitários, ok? Aí lembra, quando eu pegava um U e um V aqui, lembra quem o cosseno de θ? Era o interno V, mas o ângulo era justamente esse comprimento aqui. Vocês lembram disso? Justamente o comprimento aqui dessa curva, né? Da curva cosseno θ. Quer dizer, o comprimento desse arco. E aqui, entre dois vetores, tipo tempo que estejam no mesmo cone, né? A gente vai ter também essa noção. Enfim, acho importante dizer isso, porque acho que na primeira vez que eu li, eu não vi essa informação e achei bem legal depois que eu vi, né, essa interpretação aqui, certo? O hiperbólico seria o análogo à esfera e a noção de ângulo aqui é ângulo hiperbólico, certo? O ângulo torna-se hiperbólico porque, enfim, uma outra coisa é que a imagem inversa de -1, né, do produto interno, é uma coisa não compacta, né? Os caras vão embora, né? Diferente do que acontece na esfera, certo? Por isso que lá você tem um cosseno mesmo, né? Porque você tem uma limitação por cima e por baixo. Aqui não, aqui o ângulo pode ser arbitrariamente grande, porque justamente existem caras unitários que vão embora, né? Que saem de qualquer compacto, né? Qualquer que seja o conjunto compacto que você queira, tem um cara unitário que está lá fora. É justamente essa a razão,
certo? Não sei se ficou claro aí para vocês. Aí, bem, vocês podem me perguntar, né? Uma pergunta aqui que seria coerente. E se eu tiver? Porque essa noção aqui a gente tem para dois caras que estão no mesmo cone, né? Ou no cone do futuro ou no cone do passado. Porque o cone do passado tem a mesma coisa, mas só que está de cabeça para baixo. E aí, se eu tenho um cara que está em cima e um cara que está embaixo, eu já perco essa noção de ângulo, certo? A gente não tem como definir aí uma noção de ângulo entre dois caras tipo tempo que estejam em cones distintos, certo? Mas, deixa eu ver que era 3h30, né? Mas tem uma noção de ângulos entre dois caras que sejam tipo espaço. Não sei se eu falo sobre, enfim, a gente vai focar. Por que eu estou focando mais nos caras que são tipo tempo, né? Porque quando a gente for estudar as superfícies, e nas curvas mesmo, né? A gente vai ter motivação principalmente para estudar as curvas tipo tempo, né? Que são aquelas cuja tangente é temporal. Então, por isso que o foco é maior aí no tipo tempo, até nas superfícies também. Até em pesquisa, né? Tem motivações maiores para se estudar variedades imensas que são de tempo, portanto, normal vai ser temporal, por isso que é importante saber como é a geometria aí entre os caras temporais, certo? Mas, bem, uma coisa que é também muito bacana é que, vocês lembram que a desigualdade de triangular é uma consequência da desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Só que aqui a gente está com a desigualdade de Cauchy-Schwarz ao contrário. Então, que é de se esperar? De se esperar que a desigualdade triangular aqui aconteça ao contrário, não é? Isso sempre reforçando para vetores tipo tempo, ok? Então, uma corolário, né, da desigualdade triangular reversa. Desigualdade triangular reversa é se U e V são tipo tempo e estão no mesmo cone. Então, U mais V maior ou igual que norma de U mais norma de V. Essa aqui é a desigualdade triangular reversa, né? A prova é bem simplesinha, a gente vai usar a Cauchy-Schwarz inverso, né? Só precisa prestar atenção numa coisa, né? Um detalhe. Como U e V são tempo, veja, a gente quer provar essa desigualdade aqui, então, claro, eu vou calcular a norma de U mais V, né? Só que a gente lembra que a norma de U mais V, vou escrever aqui embaixo, a norma de U mais V ao quadrado é o módulo de U interno V, né? Opa! De U mais V, U mais V, certo? Só que, bem, eu vou calcular isso daqui, U mais V, só que antes disso eu quero saber qual é o caractere causal de U mais V para eu saber quem vai ser o módulo dele, ok? Então, para isso, quem seria o caractere causal? Deixa eu apagar essa parte aqui hoje. Quem seria o caractere causal de U mais V?
Eu quero saber o caractere causal, se ele é tempo, luz ou espaço, certo? Isso aqui, distribuindo, fica U interno U, mais duas vezes U interno V, mais V interno V. Como V é tipo tempo, isso aqui é negativo. Como U é tipo tempo. Como V é tipo tempo, isso aqui também. E como eles estão, por hipótese, né? Eles estão no mesmo plano de tempo, isso aqui é negativo também. Então, todo mundo é negativo, isso aqui é negativo. Logo, U mais V é tempo. Se ele é tipo tempo, aí agora sim, para provar a desigualdade triangular, eu faço U mais V ao quadrado, que é U mais V em módulo, né? Só que como ele é tempo, o módulo dele é menos U mais V. Isso daqui me dá, abrindo, fica menos o U, menos duas vezes VV, opa, o V, menos VV, certo? Só que agora eu vou, isso daqui eu sei quem é, eu quero, veja, eu quero usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Que eu tenho o módulo de U interno V, tem uma desigualdade. Só que eu sei que é o módulo de U interno V porque, como eu estou assumindo que eles estão no mesmo plano de luz, então o interno V é negativo, né? De novo. O U, então eu posso escrever isso aqui com mais duas vezes módulo de U interno V, ok? Menos VV. Só que agora a gente vai passar para outra página. Na outra página, a gente já vai chamar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para esse cara daqui, né, que vai ficar maior ou igual que duas vezes norma de U, norma de V. E esse cara daqui é justamente como U é tempo, isso daqui é a norma de U ao quadrado, e isso daqui é a norma de V ao quadrado. Certo? Então, vamos escrever aqui, maior ou igual, né, norma de U ao quadrado, mais duas vezes essa parte aqui chamando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, mais norma de V ao quadrado, mas isso aqui é norma de U mais norma de V, tudo ao quadrado. E a parte que estava aqui foi o que a gente calculou, foi U mais V ao quadrado, né? Não foi isso? Essa parte que estava lá no começo, certo? Logo, U mais V maior ou igual ao que norma de U mais norma de V. Certo? A gente acabou de ver a desigualdade triangular reversa. Mas, veja, isso daqui não é uma coisa puramente algébrica, certo? Isso tem também um significado. Quando a gente vem aqui para dentro do cone de luz, né? Que novamente o cone de luz. Eu vou pegar aqui um triângulo. Que está deslocado. Eu poderia ter feito a partir da origem, mas, digamos, é construído a partir de vetores, né? Sei lá, U, tal, que esse aqui tem norma U, tem comprimento norma de U, norma de V, e aqui norma de U mais V. Que a desigualdade está dizendo é que esse lado daqui é maior ou igual que a soma dos outros dois, né? Em contraste com o que acontece no euclidiano, né? Cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Aqui dentro, a gente tem essa peculiaridade aqui nos triângulos, certo? Aqui dentro dos cones. E isso é justamente consequência daquela desigualdade triangular reversa, que é consequência do fato da gente ter caras unitários que são arbitrariamente grandes no ponto de vista euclidiano, ok?